Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos, né? Hoje vamos tratar das últimas atualizações na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bem, a LDB é uma lei federal e para mudá-la, para modificá-la, somente uma outra lei federal. Então, vamos estudar todas as leis federais que alteraram nos últimos tempos a LDB. Temos aí grandes mudanças em 2019, as 5 leis que fazem alterações na LDB em 2019. 2020 temos aí uma MP, né, uma medida provisória que faz um ajuste aí em relação ao calendário, a gente vai ver aqui em detalhes daqui a pouquinho. Em 2021, nós temos 2 leis federais que alteram a LDB, né? E temos também as mudanças que ocorreram agora em 2020. São 2 grandes mudanças, né? Uma mais no começo do ano, em maio, e a outra recentemente, agora no mês de julho. Beleza? Vamos lá? Vamos estudar bastante, resolver a questão e ver como é que as bancas cobram esse tipo de alteração nas provas, nos concursos públicos. Bem, você está chegando por aqui, não está inscrito no canal? Aproveita e se inscreve. Já se inscreveu? Ativa o sininho para você ser lembrado em primeira mão quando chegar aí um vídeo novo, material bacana para você estudar. Ok? Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like para esse vídeo crescer e chegar a outras pessoas, assim como chegou para você. Tudo bem? Vamos lá? Estudar bastante e resolver a questão? Vamos lá? Vamos tratar aqui das alterações do ano de... Aqui, do ano de 2019. Olha só, 2019, o que a gente tem? A 13.796, a 13.803, a 13.826, a 13.840 e a 13.868. Bem, eu nunca vi nenhuma banca pedir o número da lei que altera a LDB ou que altera qualquer outra lei. Mas é bom a gente saber, né? Até porque, é como eu estava comentando anteriormente com vocês, uma lei federal só será atualizada, só será modificada por uma outra lei federal. Então, a gente precisa ter consciência de que todas as mudanças que tem na LDB foram motivadas por leis federais. A de 2020 a gente vai ver daqui a pouquinho, não quero confundir vocês, mas foi por uma MP, uma medida provisória. E a gente vai entender por quê a hora que a gente falar lá de 2020. Mas por enquanto estamos aqui em 2019 e vamos ver aí. Essa primeira alteração que houve foi logo em janeiro. Pela Lei 13.796, ela acrescentou, tá? Colocou a mais um artigo. O artigo 7º, mas já tinha o 7º, então ficou o 7º-A. E o 7º-A, ele fala do quê? Ele fala da liberdade de crença. Fala da liberdade de crença, ou seja, fala do direito do estudante de, mediante aviso prévio, ou seja, é assegurado a esse estudante essa liberdade de consciência e de crença, mas ele tem que comunicar à escola. Então, ele avisa mediante aviso prévio ao instituto de ensino, à instituição escolar, à escola. Feito esse requerimento por escrito, ele pode se ausentar em determinados dias que a religião guardar. Então, pode ser um dia de prova, pode ser um dia de aula, pode ser um dia de uma atividade, enfim, conforme a sua religião falar, determinar, ele pode se ausentar. Agora, nesta ausência, quer seja de atividades, de prova, de aula, a escola, a instituição escolar não pode propor uma substituição dessas atividades e cobrar por isso.
Então, se o estudante perder aí uma prova, ele vai requisitar a prova, né? Ele faz o requerimento por escrito, tal, mas a escola, a instituição não pode cobrar por isso. Instituições, aqui a gente está falando de escolas particulares, né? Porque as escolas públicas já não podem cobrar taxa de nenhuma espécie. Mas as escolas particulares, algumas cobram. Se o estudante, porventura, se ausentar num dia de uma prova, eles cobram lá uma taxa. Mas se for por este motivo, por motivo religioso, sendo que o estudante solicitou anteriormente autorização para se ausentar naquela data, a escola não pode cobrar nenhuma taxa para repor essa aula, essa atividade, essa prova, tá? Então, isso tudo, a LDB, na verdade, ela está garantindo o artigo 5º da Constituição Federal, tá? Que coloca lá a liberdade do cidadão, ok? Bem, então, o estudante tem aí o seu direito garantido de faltar nesses dias de prova, de aula, de atividade, conforme a sua crença, e ele vai repor essas aulas, esses momentos, essas atividades. Bem, isso não pode ter custo, né? Acabamos de falar a respeito disso. Não pode ter custo nenhum para o estudante, mesmo que isso onere a escola de alguma maneira, mas o estudante não será cobrado por uma eventual despesa da escola. Então, é só o estudante avisar antes, tá? Bom, e como é que isso fica lá nos incisos, né, do artigo 7º? Ficou assim, porque está até definido na lei como é que isso vai acontecer, como é que essa substituição, como é que essa reposição vai acontecer. E lá fala o seguinte, que olha, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, ou seja, uma outra data, né, no turno do estudante, ou em outro horário agendado com anuência expressa, ou seja, tem que ser no período que o estudante estuda. Se ele estuda no período da manhã, essa reposição ou aula, conforme o caso, tem que acontecer no período da manhã. A menos que a escola combine e o estudante concorde. Aí pode ser num outro horário, tá? Mas tem que ter essa conversa. A escola tem que combinar e o estudante tem que aceitar, tem que estar dentro da possibilidade do estudante. Outro inciso fala o seguinte, do trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa para repor, né, esse momento, mas aí tem que ser o tema muito bem definido pela escola, não é o estudante que vai escolher, é pela escola, é a escola que vai definir o tema, o objetivo e também a data da entrega dessas atividades, dessa pesquisa, desse trabalho, enfim. Aí é a escola que decide. Ou seja, a lei, ela traz todos esses exemplos para que não reste dúvida de jeito nenhum de que o estudante pode ter essa aula, essa prova, essa atividade reposta por meio de trabalho escrito, pesquisa, com tema, objetivo, datas, tudo certinho e definidos pela escola. E a lei ainda complementa, falando o seguinte, que essa prestação alternativa, né, essa atividade alternativa deverá observar os parâmetros curriculares do plano de aula do professor no dia em que o aluno estiver ausente. Tá? Então, não pode ser uma outra atividade ou um trabalho sobre um outro assunto. Não, é naquele dia que ele esteve ausente e vai haver, então, a reposição daquele tema, daquele assunto. E também fala do cumprimento das formas dessa prestação de alternativa, né? De prestação de atividade alternativa, que não vai substituir
a obrigação de regularizar a frequência, ou seja, tem que regularizar a frequência desse estudante, porque naquele dia ele ficou com falta. O professor não vai lá apagar o diário de classe e colocar presença, afinal de contas o estudante estava ausente, mas ele vai fazer uma observação dizendo que esse estudante esteve ausente em tal dia, mas os trabalhos, as atividades, enfim, a prestação alternativa ali de atividade, de prova ou de reposição de trabalho foi suficiente para regularizar aquela frequência. Então, a falta deste estudante será abonada, tá? Bem, as escolas, elas têm, desde essa data, né, desde janeiro de 2019, eles tiveram aí 2 anos para se adequar e fazer aí adaptações que fossem necessárias. Físicas, às vezes, né, porque se você vai trabalhar e oportunizar que esse estudante compareça no turno para repor essas aulas, então às vezes você vai precisar de um outro espaço, em uma sala, né? Dependendo da quantidade de estudantes que tem ali na escola, então vai precisar, e às vezes impressão, outros materiais, recursos, enfim. As escolas tiveram aí 2 anos para se adequar em questões físicas, em questões materiais para essa regularização. Bom, e também temos o seguinte, tudo isso não se aplica à escolarização militar. Então, essa liberdade de crença que está prevista aí no artigo 7º-A, ela não se aplica, olha, ela não se aplica ao ensino militar, tá? Ó, ao ensino militar. Por quê? Lá no artigo 83 da LDB, é bem claro, né, o artigo que fala que as escolas de ensino militar têm uma regulamentação própria e a LDB não vai alterar, tá? Então, o artigo 83, então, abre essa exceção para o ensino militar, ok? Porque ele está regulamentado por uma lei específica, né? E aí se admite, né? E a LDB prevê isso no artigo 83, se admite aí a equivalência de estudos de acordo aí com as normas de ensino, tá? Bom, aí a gente tem a outra alteração pela Lei 13.803. Ela também é de janeiro de 2019 e ela modifica o inciso 8º do artigo 12. E o artigo 12, tá? Então, essa aqui vai falar lá no artigo 12, né, da LDB, vai falar no inciso 8º, tá? No inciso 8º, fala de se avisar ao Conselho Tutelar. O que, gente? Vocês lembram o que estava no Conselho Tutelar? Que comunicava-se, antes, né, houve uma alteração, comunicava-se à escola quando atingia 50%. Mas esta alteração, a 13.803, vai falar que a escola tem que comunicar o Conselho Tutelar as faltas acima de 30% e não mais, ó, 30% e não mais 50%, como era anteriormente, né? As escolas são obrigadas a comunicar ao Conselho Tutelar as sucessivas faltas, né? Faltas reincidentes e tal, e esse percentual antes era de 50%. E aí passou a valer de 30%. Então, não vai se esperar
chegar nos 50. Então, cuidado, porque as bancas adoram cobrar, principalmente quando tem essas questões de número, sabe? Números de dias letivos, horas de efetivo trabalho escolar, as bancas adoram. Então, isso aí já vi cair mais de uma vez em concursos, né, mais recentes. Bom, aí a gente tem também a 13.026 e essa 13.826 ela muda o quê? É lá no artigo 44, ela vai mudar o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro do artigo 44 da LDB. E ela vai mudar no seguinte: resultado do processo seletivo tem que ser publicado. Por quê? Antes, as instituições de ensino superior, né, as faculdades, os centros universitários, enfim, eles faziam lá a sua classificação de vestibular e tal, e eles não eram obrigados a divulgar essa classificação. E essa alteração veio exatamente para isso, né? Então, o artigo 1º vai falar que tem que tornar público, tá? Ó, tornar público os processos seletivos, né? Os processos, a classificação. Ó, a classificação, ou seja, todos os estudantes que prestarem processo seletivo, uma vez com esse processo se tornando público, eles têm direito de acompanhar e eles têm condições de acompanhar quem está sendo chamado, porque aí vai ter uma relação nominal, né, um nome certinho e tal, de todos os classificados e aí a respectiva ordem. E, consequentemente, os estudantes aí que prestarem vão poder acompanhar o preenchimento das vagas. Então, se tornou uma obrigatoriedade por parte das instituições, garantindo o quê? O direito do candidato, né, de acompanhar ali seu processo seletivo. Bom, a 13.840, ela alterou o artigo 12. Tá? Ó, aqui já tinha uma alteração no artigo 12, tá? Que foi a mudança, né, dos 50% para 30%, né, do Conselho Tutelar. E o artigo 12, tanto aqui quanto aqui, né, tanto na 803 quanto na 840, o artigo 12 da LDB, ele trata da obrigatoriedade da escola, né? Então, o que cabe à escola? Então, são os deveres da escola. E como deveres da escola, ele vai alterar aqui, na 13.840, ela vai acrescentar, então somou aí no artigo 12, o quê? Mais um inciso. O inciso, aqui não somou, tá? Aqui só alterou, mas aqui acrescentou. O inciso 11, tá? E o inciso 11 fala do ambiente seguro, tá? O ambiente escolar seguro. Por quê? A escola tem que ser um ambiente seguro e tem que propor aí ações de prevenção e de garantia de estratégias, né, de metodologias para prevenir o enfrentamento e também as questões de dependência de drogas. Então, propõe aí que estas questões sejam abordadas dentro da escola, né? Então, garantir aí que a escola seja um espaço seguro para os estudantes, não só enfrentarem estas questões, né? Mas também trabalharem até se algum estudante fizer uso ali de drogas, para que isso seja trabalhado, enfrentado, né? Assumir ali os riscos e trabalhar estas questões dentro da escola.
né? Não é fingir que não vê, tampar o sol com a peneira, porque isso não vai levar a nada, né? Então, é enfrentar de frente mesmo, tá? E enfrentar de frente de uma maneira educativa, né? A punição é com a polícia, né? Com o judiciário. A gente tem que lembrar que a escola está aí para educar, para resgatar, para informar, para esclarecer. Por isso, esse caráter de ambiente seguro, é nesse sentido de proteção às crianças e adolescentes. E, por fim, a 13.868, ela é de setembro e ela inclui as questões das universidades comunitárias, tá? Ó, comunitárias, tá? Ela vai falar das universidades comunitárias, porque a LDB ela trata das escolas e das universidades, das faculdades, etc, 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 e ela vai falar também aqui especificamente a respeito do ensino superior, tá? Que vai ser a partir, se eu não me engano, do artigo 16, tá? Fala das instituições do ensino superior, que elas têm que ser mantidas, que são, né, as que são particulares, têm que ser mantidas pela iniciativa privada, porque lá no artigo 16 estava escrito a palavra criadas, mantidas e criadas pela iniciativa privada, e a lei modificou, tirou essa palavrinha criada. As instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa privada, porque pode ser que ela não tenha sido criada pela iniciativa privada, mas a partir daí, então, tem esse entendimento, ok? Tirou a palavrinha criada. E aí, essa comunitária será entendida na forma da lei. Comunitária na forma da lei. O que significa isso? Significa que há um ordenamento jurídico para definir o que são escolas, faculdades, ensino superior comunitários, ok? Então, vai qualificar aí também, né, esses artigos da LDB vão qualificar as escolas que são confessionais, que são as escolas que têm um cunho religioso, que atendem, né, a uma ideologia, uma orientação confessional e uma ideologia específica, né? Também vai falar das filantrópicas, também filantrópicas na forma da lei. Então, confessionais, filantrópicas na forma da lei, comunitárias na forma da lei, ou seja, vai qualificar todas as escolas, as comunitárias, as confessionais, as filantrópicas, né? De acordo com o que está definido na legislação. E mais uma coisa que traz aí a legislação em 2019, que foi a retirada do artigo 20. Então, o artigo 20 deixa de existir, tá? Não existe mais, não mais, tá? O artigo 20, ele falava exatamente dessa qualificação das escolas particulares, que se o artigo anterior já vai discriminar, então não havia necessidade disso estar se repetindo no artigo 20, portanto, sai o artigo 20, que enquadrava aí essas categorias diferentes das escolas privadas. Belezinha? Vamos ver agora as alterações de 2020? Olha aí, 2020. Lembra que eu falei da MP? Então, olha, em 2020, o que a gente tem? Temos uma MP, uma medida provisória. Essa medida provisória, ela foi feita única e exclusivamente para ajustar o calendário escolar em função da pandemia Covid-19, tá? Então, foi um ajuste no calendário escolar devido à Covid-19. E por que não foi uma lei
como as outras alterações todas? Porque foi só um ajuste e foi um ajuste temporário, né? Esse ajuste não seria definitivo. Então, essa MP, né, ela só traz 2 artigos e no primeiro ela fala que o ensino da educação básica ele fica dispensado em caráter excepcional da obrigação. Então, esse calendário aqui, olha, ele vai dizer que a educação básica estará dispensada da obrigatoriedade dos dias letivos, mas ela não dispensa as horas, tá? As horas têm que ser de efetivo trabalho escolar, tá? Trabalho escolar. Ela vai dispensar os dias, mas não vai dispensar as horas. E como é que é isso, né? Dispensa o dia, mas não dispensa as horas. Lógico, porque precisava de afastamento. Então, vai permitir que sejam feitas atividades remotas, sejam feitas atividades domiciliares, cumprindo as horas, mas dispensando aí os dias de efetivo trabalho escolar, que a gente sabe que são 800 na educação básica, né? 800 horas de efetivo trabalho escolar em 200 dias letivos. Então, ao longo do ano, são 200 dias letivos e 800 horas de efetivo trabalho escolar. Então, dispensou dos 200 dias, mas não dispensou as 800 horas de efetivo trabalho escolar, conforme já está disposto em outros artigos na própria LDB, né? Então, tem que cumprir essa carga horária mínima anual. Isto é, a pandemia veio, mudou e chegou mudando, né? A vida de todo mundo, inclusive das escolas. Então, as atividades presenciais elas ficaram suspensas, então o governo precisou adaptar o calendário e nesse caráter de excepcionalidade, que aí vai dispensar dessa obrigatoriedade dos dias, dos 200 dias letivos, mas não das horas, tá? Então fica bem claro que as horas anuais estão garantidas, elas têm que ser garantidas. Tá? E mais, fala lá no parágrafo único que vai dispensar, essa dispensa, né, vai também afetar outras situações de emergência de saúde pública, ok? E isso vai valer também, não só para a educação básica, mas também para o ensino superior. E aí, ela disciplina, quando fala do ensino superior, tá? Quando fala do ensino superior, ela vai falar especificamente depois dos cursos de medicina, dos cursos de enfermagem, dos cursos de farmácia e dos cursos de fisioterapia, que precisam ter garantidos aí aqueles ou estágios, né? Ou a residência médica, né? Aquela obrigatoriedade do trabalho acadêmico tem que garantir aquele mínimo, ok? Então tem que ter pelo menos 75% daquilo que espera-se que tenha, tanto de residência quanto dos estágios curriculares aí, de acordo com o curso, né? Residência para medicina, os demais cursos aí são estágios obrigatórios, ok? Bem, essa foi a única alteração que houve aí em 2020, mas foi uma adaptação frente à situação da pandemia. Em 2021, a gente tem aí alterações. E a grande alteração que traz aqui, né, na LDB para 2021 é a alteração da inclusão da educação, educação bilíngue de surdos, ok?
Então, é a educação bilíngue que a LDB vai trazer como acréscimo, né? Como um a mais, porque não tinha esta previsão. Então, a educação de bilíngue, né, de surdos, ela passa a ser entendida na LDB como uma modalidade de ensino, ok? E essa foi a grande inclusão e vai incluir lá nos princípios, né, lá no artigo 3º da LDB, que fala dos princípios, vai incluir o 14º princípio, porque antes tinham 13 princípios, aí passa a ter 14 princípios. E a gente vai ver daqui a pouquinho com grandes detalhes, tá? Mas a lei 14.164, ela fala sobre esta aqui, ó, a 164, ela traz para a LDB o contexto da violência contra a mulher e propõe isso que seja trabalhado inclusive nas escolas, tá? Porque tem que se prever também formas de trabalhar contra a violência, ó, a violência contra a mulher, tá? Isso aqui foi acrescentado, por quê? Porque a LDB já falava de trabalhar essas questões de violência contra crianças e adolescentes. E aí estava subentendido que o ECA ia dar conta. Afinal de contas, eram só crianças e adolescentes. Entretanto, quando a LDB muda e vai pensar também essas questões da violência contra a mulher a serem resgatadas e trabalhadas dentro das escolas, então aí tirou o ECA, porque aí é uma lei geral, né? Aí é contra a agressão, a violência ao ser humano, né? As mulheres, as crianças e aos adolescentes. E aí inclui a mulher para ser um tema para ser trabalhado dentro do ambiente escolar. E a redação, então, ficou assim: conteúdos relativos aos direitos humanos e a preservação de toda forma de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais no currículo que vai tratar aí destas questões. Com certeza, observando as diretrizes também da legislação correspondente, né? Se for criança, se for mulher, se for adolescente, ok? Bom, a 14.194, ela traz o quê? A inclusão de um outro inciso também no artigo 3º, né? É mais um inciso, ó, o inciso 14, no artigo 3º, que fala do respeito, ó, respeito à diversidade, diversidade humana, linguística, cultural, identitária, de quaisquer um, especialmente das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiências auditivas. E a gente não pode se esquecer de que a mesma lei acrescentou todo um capítulo. Lembra que anteriormente eu falei, olha, entrou aí o artigo 7º-A? Entrou também um capítulo 5º-A. O capítulo, tá? Entrou mais, ó. O capítulo 5º, que passou a ser o 5º-A, tá? E o 5º-A vai tratar do quê? Da educação bilíngue dos surdos, ok? Então, é todo um capítulo destinado à educação dos surdos, surdos-cegos, enfim, é a educação bilíngue
entendida aí como uma modalidade da educação escolar, oferecendo Libras, a linguagem, né, a língua brasileira dos sinais. Libras, quer dizer isso, né? Quer dizer língua brasileira de sinais como primeira língua, tá? E português escrito como segunda língua. Então é um direito das pessoas surdas serem alfabetizadas primeiro em Libras, né? Aprender e se comunicar em Libras para depois serem alfabetizadas em língua portuguesa, tá? Então, português escrito vai ser a segunda língua. Então, as escolas bilíngues de surdos, classes de bilíngues de surdos, escolas comuns ou também polos de educação bilíngue de surdos para os educandos que sejam surdos, surdos cegos ou com deficiência auditiva sinalizantes, porque há estudantes que conseguem se comunicar pela linguagem de sinais, mas os deficientes que são surdos cegos não conseguem da mesma forma, né? Mas tem aí seu direito garantido. E também prevendo aí a possibilidade de atender aos estudantes superdotados ou com altas habilidades, tá? Ou com outras deficiências associadas. Enfim, é uma modalidade da educação, essa bilíngue de surdos. E, evidentemente, prevê aí que haverá serviço de apoio especializado, né? Esse atendimento especializado bilíngue e oferta bilíngue desde os 0 anos de idade, ou seja, desde o comecinho da creche, lá na pré-escola, passando aí educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ao longo da vida, prevendo também a possibilidade de atendimento, tanto no ensino superior quanto na educação de jovens e adultos, tá? Isso tudo sem prejuízo de matrícula nas escolas regulares, no ensino normal, né? Quando for e couber ao estudante, aos pais que optarem por essa escolarização desta maneira, tá? Então, eles têm que ter, inclusive, a garantia de acesso a todas as tecnologias assistivas, né? Todas as tecnologias que facilitem aí essa comunicação e esse aprendizado. Bom, e aí esse capítulo 5A, ele traz também os artigos 60A, 60B, que vão dispor sobre essas questões, né, dos educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, com altas habilidades, superdotação e outras deficiências associadas, vai garantir também os materiais didáticos, os professores especializados, bilíngues, e isso em qualquer instância, tanto da educação básica quanto no ensino superior. Ok? E também prevendo uma avaliação periódica dos professores nesses segmentos, né? Nessa modalidade. E tem mais. Lá no artigo 78A, fala do regime de colaboração, que vai prever aí essa oferta de educação escolar bilíngue e intercultural entre esses estudantes, né, desta modalidade, ok? Prevendo também que a União, ou seja, a Federação, né, o Brasil, vai apoiar tanto tecnicamente quanto financeiramente, os sistemas de ensino provendo esses recursos ou o que precisar em relação à educação bilíngue e intercultural, aí, que sejam integrados, né, ao ensino e à pesquisa, ok? Não só na educação básica, mas também no ensino superior. Vamos ver agora as alterações aí no ano de 2020, né? São as alterações que a gente está vivendo aí esse ano, ok? Uma foi em maio, a 14.333 e a 14.407, agora no mês de julho. Mas a 14.333, ela traz uma alteração que ela vai tratar de recursos, tá? Então, ela vai falar de
recursos, recursos materiais, recursos mobiliários, tá? Recursos materiais, vai falar de recursos físicos, tá? Das escolas. Por quê? É uma alteração que ela garante, né, a escolarização, a LDB, dos 4 aos 17 anos, e ela obriga o poder público, então, a fornecer a esses estudantes os insumos, ou seja, aquilo tudo que for necessário e imprescindível, né, para o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. Então, além daqueles mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos, né, que já tem que ser necessariamente adequados às necessidades específicas de cada estudante e de cada idade, também prevendo alguma necessidade de satisfazer ali uma deficiência do estudante. E aí ela vem e traz essa alteração, né? Acrescentando o inciso 9º, que vai falar de padrões mínimos de qualidade do ensino por aluno, desses insumos que são indispensáveis a esse processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem, que seja adequado, evidentemente, às necessidades de cada estudante, inclusive mediante aí a provisão, né, o atendimento de mobiliário, de equipamento, material pedagógico que seja apropriado, tá, a cada um. Então, vai falar aí de material, de recursos físicos, inclusive de mobiliário, ok? Que seja adequado conforme a necessidade de cada qual. Bem, e a 14.407, ela traz uma questão muito importante para a nossa sociedade. Ela vai falar de alfabetização e vai falar também de letramento, ó, ok? Vai falar de alfabetização e letramento. E de que maneira que ela vai trazer essas alterações, né? Ela vai trazer da seguinte maneira. Vai falar que agora está estabelecido, né? Porque antes não estava, mas agora está estabelecido lá na parte dos deveres do Estado, que é o artigo 4º da LDB, que fala lá dos deveres do Estado para com a escola pública, tem que ter a garantia de algumas questões. Por exemplo, alfabetização plena e capacitação gradual para uma leitura ao longo da educação básica. E aí o requisito indispensável para que o estudante, no seu exercício de cidadania, tenha garantia dos seus direitos e objetivos de aprendizagem, tá? Aí no desenvolvimento individual para o exercício pleno da cidadania. Uma pessoa que é alfabetizada mal, com deficiência, que não tem domínio da leitura e da escrita, ela terá um exercício de cidadania prejudicado, né? Então, é aí que entra essa atualização na LDB para garantir isso, né? Para garantir que, ao longo da educação básica, se trabalhe essas questões de alfabetização e de leitura, entendendo a alfabetização como algo maior, como um letramento, ok? E ela acrescenta aí no artigo 22, ela acrescenta o parágrafo único, que fala das finalidades da formação para o exercício da cidadania, né? Para progredir no trabalho ou para seguir aí em estudos posteriores, conforme a vontade e capacidade de cada qual, né? Fala dos objetivos da educação nessa alfabetização plena e também na formação de leitores, ok? Então tá também, além do letramento, né? Tá pensando na formação, ó, na formação de leitores.
leitores como requisitos para quê? Para cumprir aí as finalidades que tem, não só nesse artigo da LDB, né? Mas também a própria LDB, né? Que afinal de contas, esse exercício para a cidadania tem que pensar aí essa questão dessa leitura, desse letramento, dessa alfabetização de uma maneira eficaz. Tudo bem? Vamos lá resolver a questão? Vamos ver agora como é que isso tudo cai nas provas, né? Olha lá, 2021, Fundatec, Barra do Ribeiro, lá no Rio Grande do Sul, professor de nível 2, Ciências. Assinale se correto, e I, se incorreto, sobre a incumbência dos estabelecimentos de ensino em relação à organização da educação nacional. Primeira frase, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Está correto ou não? Correto, é isso mesmo, né? Às escolas cabe exatamente isso, né? Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Segunda frase, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. 50%? Depois de 2019? Não. A gente já sabe que isso aqui é 30% e não mais 50%. Então, esta está incorreta. Vamos lá. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Perfeito. Estabelecer a cultura de paz nas escolas. Afinal de contas, é um enfrentamento contra as questões de violência. Então, sim, né? Promover aí esta cultura de paz. E última frase, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Ora, será que está correto que os estabelecimentos, ou seja, as escolas têm que dar conta do transporte escolar dos alunos da rede municipal? Claro que não, né? Está incorreto. Então, CI. Essa não aqui. Alternativa C. CI. Nossa alternativa correta, alternativa C. Essa estava fácil, hein? Tenho certeza que você gabaritou. Vamos gabaritar mais uma? Olha aí. Questão de número 2, 2019, Gualimpe, Prefeitura de Porciúncula, Rio de Janeiro, Educação Física, né? Professor de Educação Física. Segundo a Lei 93/94, LDB, né? É assegurado ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível o direito de ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Nesse caso, deve ser oferecida uma das seguintes alternativas, ou seja, aqui tem várias alternativas, uma é possível, tá? A lei prevê. Vamos lá. A. Aula de reposição ou prova. Relativizar a média do aluno com contagem menor do número de notas a ele atribuído? Claro que não, né? Não tem que relativizar nada. Tem que sim, aula de reposição ou prova, mas não tem que relativizar a média de aluno, muito menos com uma contagem menor do número de notas a ele atribuída. Não é essa a nossa alternativa. B. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa abonar a falta do aluno. Olha, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa e abonar a falta do aluno? Não é a nossa alternativa, né? Porque não é só trabalho ou outra modalidade de atividade de pesquisa e muito menos simplesmente abonar a falta do aluno. A gente já viu como é isso que vai acontecer, né?
C. Abonar a falta do aluno, aula de reposição ou prova. Bem, abonar a falta do aluno tem critério. Aula de reposição ou prova, não está muito completo isso aqui. Vamos ver mais uma. Prova ou aula de reposição, beleza. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa. É isto aqui, é nossa alternativa, porque lá no inciso fala prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudos do estudante, né? Ou em um outro horário agendado com anuência expressa. E o outro inciso ainda fala assim: trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo, data de entrega, tudo isso definido pela escola. Então, veja que a lei traz esses exemplos para que não fique nenhuma dúvida a respeito da reposição dessas atividades, ok? Então, a nossa alternativa para esta questão, que eu também tenho certeza que você gabaritou, alternativa D. Vamos lá, questão, vou pegar aqui uma fininha, né? Ó, questão 3, 2019, Prefeitura do Rio de Janeiro, professor de ensino fundamental, anos iniciais. Ó, a frequência dos alunos constitui fator importante para o sucesso no processo ensino-aprendizagem. Sendo assim, a legislação busca instrumentos para assegurar esse direito a todas as crianças. Em 2019, a 13.803, em seu artigo 12, determinando que os estabelecimentos de ensino terão como incumbência. Então, qual será a incumbência que traz aí no artigo 12 da LDB? A. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Ó, de cara é a nossa alternativa, alternativa A. Mas vamos ver as outras? Ó, B. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50%? Não, 50% era antes. A gente já viu que é a partir de 30%. C. Notificar por escrito às famílias a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% ou do percentual permitido em lei? Não, não é por escrito e muito menos às famílias, né? É por escrito sim, mas é ao Conselho Tutelar. As famílias têm que ser comunicadas antes, muito antes desses 30%. Ok? A partir de 3, 4 faltas, a escola já tem que entrar em contato com a família. Não tem que ficar esperando esse percentual, certo? D. Notificar por escrito às famílias a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido? Não, não é para comunicar às famílias por escrito, muito menos esperar aí os 50%. Então, nossa alternativa para esta questão é mesmo a alternativa A. Então, questão 3, gabaritou você que com certeza acertou a alternativa A. Vamos aí, nossa penúltima questão. 4. 2020, Instituto Consulplan, Prefeitura de Formiga, Minas Gerais, auxiliar de educação especial, intérprete de Libras. Ó, foi incluída recentemente na LDB, a Lei 93/94, a seguinte redação: ao aluno regularmente matriculado na instituição de ensino público ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas: prova, aula de reposição, trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa. Estas prestações alternativas devem: A. Ser aplicadas inclusive no ensino militar?
Não, a gente já viu que ensino militar tem regulamentação própria lá no artigo 83 da LDB, tá? Possuir tema, objetivo e data de entrega definidos pelo educando não, educando é o estudante, né? Não é ele que vai definir nem tema nem data de entrega. C. Observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Sim, tem que observar o plano de aula, né? Os parâmetros ali do plano de aula e tem que respeitar os parâmetros, mas eu não tenho que ficar observando simplesmente os parâmetros curriculares, até porque os parâmetros curriculares, eles são opcionais, né? Eles não são obrigatórios. Então, tem sim que respeitar o plano de aula, mas parâmetros curriculares, cuidado, hein? D. Ser realizados em data alternativa, em horário agendado, fora do turno de estudo do estudante, né, do aluno, com sua anuência expressa. Sim, é esta a nossa alternativa correta, tá? Porque tem que ser realizado em data alternativa, né, numa outra data. Pode ser neste horário agendado, fora do turno do estudante, né, do aluno, desde que com a sua anuência expressa. Então, se o aluno falar, não, tudo bem, pode ser no período da tarde, se ele estudar no período da manhã, ou vice-versa, pode ser de manhã, se ele estudar à tarde, ok, isto pode acontecer. Então, nossa alternativa correta, essa aqui pode ser que alguém tenha ficado aí em dúvida, mas espero ter esclarecido. A alternativa da questão de número 4, alternativa correta, D. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos resolver mais uma para não restar dúvida? Olha aí, questão número 5, 2021, CESP-CEBRASP, da Secretaria de Educação do Paraná, professor pedagogo. 2 alunos de uma turma de ensino fundamental de uma escola não estão participando das aulas e das atividades remotas durante a pandemia do Covid-19. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta considerando as disposições da LDB. A escola deve disponibilizar a vaga dos referidos alunos para outros que estejam mais interessados em estudar? Claro que não, né? A gente não tem que disponibilizar a vaga de aluno para outro, né? Não tem essa de tirar a vaga do aluno, tá? A vaga é dele e ponto, é direito do estudante. B. O professor deve continuar exercendo suas funções normalmente, sem comunicar a ausência dos alunos à coordenação. O importante é que eles voltem a participar das aulas quando forem ministradas presencialmente? Claro que não, né? O professor, ele tem que comunicar, sim, a direção, a coordenação, que os estudantes não estão participando das atividades que seja remota. Porque lembra que a gente já conversou sobre isso? Você tem a flexibilização dos dias letivos, mas você não tem a flexibilização da carga horária anual. Então, os estudantes precisam participar aí das atividades, tá? Então, tem que comunicar a direção, que depois vai tomar as providências cabíveis. C. O professor deve comunicar este fato à equipe gestora e à coordenação para que, juntos, busquem alternativas para a participação dos alunos nas aulas e nas atividades. Perfeito, é isso aí. O professor percebeu que os estudantes não estão participando das atividades, então vai buscar aí pensar com a coordenação, com a direção, enfim, com a equipe gestora para pensar aí alternativas. Mas vamos ver mais a alternativa E. A escola a escola deve aguardar que as famílias dos estudantes justifiquem a falta de participação das atividades remotas, uma vez que a família é a única responsável pela frequência do aluno? Não, a família não é a única responsável pela frequência do aluno.
A escola é responsável, o Estado, o município, a União, a sociedade civil, então não é a única responsável, né? E a escola não tem que ficar aguardando que a família se manifeste e justifique. Ah, eu não tenho internet, não é isso. Tem que buscar alternativa, tá? Não tem que ficar esperando a família se manifestar. E a escola não deve preocupar-se com esses alunos, pois em situação de pandemia devem dar atenção apenas aos estudantes e familiares que estejam interessados nas atividades propostas? De jeito nenhum, né? Tem que principalmente se preocupar com aqueles que não têm recursos, com aqueles que não têm acesso, enfim, a possibilidade de desempenhar aí as atividades remotas. Então, a nossa alternativa exatamente correta é a alternativa C, né, que fala que o professor tem que comunicar esse fato à equipe gestora e à coordenação, né, para que juntos busquem aí alternativas de participação desses estudantes. Bem, a aula hoje foi um pouquinho extensa, mas está aí justificada e espero que você tenha compreendido todas as alterações que aconteceram aí na LDB desde 2019 até agora, né, até julho de 2022. São questões que as bancas adoram explorar porque são alterações. Então, quem não está atualizado com a legislação acaba se equivocando e acaba errando alguma alternativa aí. Tudo bem? Bom, o que eu queria lembrar vocês é de deixa seu joinha, deixa seu like aí no vídeo, para esse vídeo crescer e chegar a outras pessoas, assim como chegou para você. Tá inscrito no canal? Beleza, já ativa o sininho para você ser chamado quando a gente postar aí um vídeo legal, um material bacana para você estudar. Tudo bem? Espero ter esclarecido e ajudado aí com vocês nas atualizações da LDB. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Ah, e não se esquece de deixar nos comentários o que você quer ver mais por aqui, que a gente vai providenciando, tá bom? Beijo grande, até mais!